Olha, boa tarde para você que está em casa. A gente continua no caso da morte de uma jornalista na noite de ontem na Asa Norte. Ela foi assassinada a facadas quando chegava em casa na 408. Carlos Capelli está aqui com a gente e atualiza essas informações. Capelli, o que a polícia já sabe aí sobre esse crime? A hipótese, então, de latrocínio, roubo seguido de morte, é a primeira linha de investigação, né, Capelli? Gláucia, até o exato momento, por enquanto, a polícia trata exatamente como latrocínio. Até porque ela não teria reagido e não teria tido qualquer tipo de reação. Isso seria, na opinião das testemunhas que moram no prédio, que ouviram os gritos e pedidos de socorro, poderia apontar ser o indicativo de uma outra direção para essa investigação. Ela estava só, parou o carro no estacionamento do bloco, em frente ao prédio, se preparava para subir ao apartamento quando foi atacada por dois bandidos. A gente recebeu agora há pouco imagens exatamente do momento onde ela foi atingida e acaba caindo no meio da calçada, uma cena lamentável em frente ao prédio onde morava na Asa Norte. Neste caso, essas testemunhas acreditam que o fato dos bandidos terem levado apenas a bolsa e não o carro da vítima, que também estava lá, pode ser um indicativo de que outro motivo pode ter levado esses bandidos a atacarem a vítima. Afinal de contas, eles levaram a bolsa e deixaram o carro para trás. Essas testemunhas e moradores agora viram testemunhas do caso e devem ser ouvidas pela polícia nos próximos dias. Veja aí o depoimento deles. Eu escutei ela falando e eu apareci na janela. Ela falava assim, eles estavam segurados nela e ela falava assim, não precisa isso, não precisa isso. Leva tudo, mas não precisa isso. E aí um puxou a faca e foi quando eu vi. Um puxou a faca e deu nas costas dela por trás e eu gritei, eu saí, eu falei, gente, tem que chamar a polícia. Uma trabalhadora que chegou do trabalho, é abordada, é assaltada, ainda tiram a vida. É preocupante para todos os moradores, para a gente que está administrando, se mobilizar para ver o que for mais seguro para o morador, né? Aumentar o sistema de câmera, colocar um vigia, porque com vida a gente não pode brincar. Bem, Maria Vanessa Veiga Esteves, de 55 anos, voltava da UNB, onde fazia um mestrado no curso de comunicação social. Ela, que era jornalista do Ministério da Cultura, trabalhava como servidora por lá. Por volta de 11h30 da noite, quando descia do carro, acabou atacada pelos bandidos. A polícia, inclusive, garante que houve uma redução de quase 30% no número de latrocínios, isso quando comparado ao ano passado. Em 2016, foram 28 casos registrados. Em 2017, 20. Essa seria a redução de janeiro a julho. E neste caso, a polícia, logicamente, acredita que Maria Esteves acaba entrando para uma estatística numa hora bem errada, inclusive. Veja aí. A primeira viatura que chegou no local verificou que se tratava de uma senhora de 55 anos e que havia uma faca encontrada aproximadamente 150 metros do local. As primeiras imagens que nós tivemos acesso do circuito de câmera mostram dois indivíduos, porém com a cabeça coberta, e só mostra a dinâmica deles correndo e depois a vítima caindo ao solo. As testemunhas no local afirmaram que a vítima ainda tentou fazer com que o criminoso não retirasse a vida dela, porém não tendo êxito. Oi, Capelli, vamos voltar a falar com ele aqui. Capelli, eu queria saber o seguinte, você falou aí até de uns números, e assim, é claro que a polícia está comemorando várias quedas em vários crimes, né, no índice desses crimes. Só que esse ano a gente já teve aí 2 latrocínios. E quando a gente fala de morte, um caso já é muita coisa, né, Capelli? E repercute de uma forma extremamente negativa, principalmente porque as pessoas cobram da polícia uma sensação de segurança. É evidente que os policiais também não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente tem um problema muito mais sério para ser resolvido aí, que é a divisão de renda e por aí vai. Se a gente fosse discutir tudo isso aqui, né, Glaucia, ficaríamos o resto do ano com toda certeza. Mas, enfim, em 19 de fevereiro, a gente teve, inclusive, um outro caso aqui também no plano piloto, desta vez na Asa Sul, quando um homem de 24 anos, que estava numa parada de ônibus, foi abordado por um casal de bandidos. Ele teria reagido e também acabou morrendo esfaqueado.
Vale dizer que no caso específico de Maria Vanessa, ela não era casada, não tinha filhos, o corpo dela deve ser encaminhado para Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde a família mora, e neste caso ser enterrada por lá também. Tá aí uma triste notícia, uma estatística que a gente acaba somando, né, Glaucia? Uma vez que a PM vem fazendo um esforço gigantesco, a gente não pode deixar de considerar isso também, mas é evidente que a violência, em muitos casos, ela acaba provocando uma sensação de insegurança terrível. Imagina uma pessoa que chega em casa, depois de trabalho, do mestrado, vai se preparar para subir, acaba sendo esfaqueada e morrendo de uma forma estúpida, não é não, Glaucia? Ok, Capelli, obrigada pelas suas informações, viu?